There we go. Facebook. My dear brothers and sisters, we're so delighted to visit with you this evening. Queridos irmãos e irmãs, estamos muito felizes de conversar com vocês esta noite. I'm President M. Russell Ballard, President of the Quorum of the 12, Eu sou o presidente M. Russell Ballard, presidente do Quórum dos 12. and I'm here with Brother and Sister Suarez of the Quorum of the 12, Estou aqui com o irmão e a irmã Soares, do Quórum dos 12, and your area presidency and their wives. e a sua presença diária e suas esposas. We just want to visit with you this evening Nós queremos conversar com vocês esta noite by letting you know, first of all, e dizendo a vocês, primeiro, that we extend the love of the First Presidency de trazer o amor da primeira presidência and the Quorum of the 12 to all of you, wherever you are receiving our home evening. do Quórum dos 12 e do Quórum dos 12 em qualquer lugar onde vocês estejam recebendo a nossa transmissão esta noite. We have not rehearsed anything. Não ensaiamos nada, We haven't written anything down. não escrevemos nada. We're just going to talk to you as brethren and sisters tonight Nós só vamos falar com vocês como irmãos e irmãs hoje à noite, in the true spirit of ministering one to another. no espírito verdadeiro de ministrarmos uns aos outros. Now, Brother Suarez, welcome back to Brazil. Irmão Soares, Pedro Soares, bem-vindo de volta ao Brasil. Muito obrigado, estou muito animado de estar aqui consigo. He comes back home, Ele voltou para casa. and his dear wife Rosanna, and how proud we are of you, and welcome into the Quorum of the 12. E sua esposa Rosana, estamos muito contentes de ter vocês, receber vocês no Quórum dos 12. Muito obrigado, presidente Ballard. Obrigada. Eu estou muito alegre também, muito feliz. Certo, Little obrigada. different, isn't it? Como? É um pouco diferente, não é? É um bocado diferente. Now you have to worry about the whole world. Agora ele tem que se preocupar com o mundo inteiro. You can do it. You're young and you're going to do all the work, and I'm getting older, and I'll just keep giving it to you to do. Você consegue, você é jovem, você consegue fazer. Eu já sou velho, vou deixar as coisas para você resolver. Bom, com a sua energia, acho que eu posso fazer qualquer coisa. So now, my beloved brothers and sisters, we want you to love your Lord Jesus Christ Irmãos e irmãs, nós queremos que vocês amem o Senhor Jesus Cristo and let His love be in your homes. e deixem que o amor dele esteja em seu lar. Be kind to each other Sejam gentis uns com os outros and teach each other. e ensinem uns aos outros. Brother Adjukaitis, President Adjukaitis, you know how important that is. Presidente Adukaitis, o senhor sabe como isso é importante. Eu penso que sei sim, presidente Ballard. Quando amamos a Deus em primeiro lugar, Oh, I got it here. Okay. entramos num terreno seguro e não tem nada mais protetor do que amarmos a Deus, porque quando amamos a Deus em primeiro lugar e esse amor está no lar, nós não vamos fazer nada para desapontar a Deus e então não desapontaremos aqueles ao nosso redor. So, Sister Adjukaitis, how do you get children to understand how much Heavenly Father loves them? Irmã Adukaitis, como você faz com que as crianças, os filhos, compreendam o quanto o Pai Celestial as ama? Eu acho que a gente mostra para elas, desde pequenininhas, que elas são filhas de Deus, que elas estão aqui na Terra, o Pai Celestial nos deu elas para a gente cuidar delas, mas que elas são filhas dele e que um dia vão voltar à presença dele. Então elas têm que aprender o que elas precisam fazer para voltar à presença dele. Então era isso que eu ensinava sempre meus filhos. Eu estou aqui para ensinar vocês o que vocês têm que fazer para um dia voltar à presença de Deus. Very good counsel. Where does prayer come into this matter of teaching children how to relate to Heavenly Father? Ótima resposta. E como a oração entra nisso? Como é que ela se relaciona com o Pai Celestial? O que a oração tem a ver com isso? Mr. Bassett, please. Sim, o lar é o primeiro lugar onde nossos filhos aprenderam como orar. E quando oramos juntos em família,
eles primeiro lugar quando eles sentir o amor do nosso Pai Celestial e nosso Filho Jesus Cristo. Outra coisa, presidente, é importante pensar que desde o início desse mundo, o adversário, ele quer que nós esquecemos quem somos. Ele quer que não lembramos que somos filhos de um Deus. E o mundo está esquecendo isso. Então, quando ensinamos esse princípio que temos um Pai, que podemos falar com Ele, lembramos quem é Ele e quem somos nós também. Have you ever had one of your children, Rosanna, that lost something and couldn't find it? And so the next thing you find them, they're praying and asking Heavenly Father where it is? Já aconteceu, Rosana, alguma vez um de seus filhos perdeu alguma coisa e depois você percebe que ele está ali orando para descobrir onde está? Sim, já aconteceram várias situações em que eles buscaram o Senhor para saber onde estava determinada coisa e realmente aconteceu deles acharem e eles entenderem, sim, o Pai Celestial responde minhas orações. Isso é lindo, porque eles têm a própria experiência. Mas nós como adultos também já perdemos algumas coisas e oramos para o Senhor nos ajudar a encontrar essas coisas. Então esse exemplo de que nós conversamos com o Pai Celestial ajudou nossos filhos a confiar em Deus, que Ele iria responder às orações deles. So, great unity comes in a family just by the wonderful thing of family prayer and personal prayer. Então, muitas coisas vêm na família simplesmente pela oração individual e a oração familiar. So it's very important we don't lose it. Sister Perella. É muito importante que não percamos isso, irmã Parra. Quando eu estava morando com meus pais pequena, minha mãe, ela sempre achava que ela tinha perdido a chave mesmo antes de procurar. Então nós já sabíamos disso, mas ela não sabia onde estava e ficava nervosa. E aí ela falava, vamos orar para encontrar a chave. Então nós ajoelhávamos, orávamos e daqui a pouco nós encontrávamos a chave. E eu cresci tendo esse testemunho da oração, que Deus ouve nossa oração e Ele responde. Então nós ensinamos isso em casa para os filhos. Brother Agora, eu Perella. venho de uma família onde nós não tínhamos a cultura e o hábito de fazer oração em família. Então, o fato de quando nós nos casamos, nós começamos a fazer as orações familiares, foi uma mudança para nós. Mas também é uma prova que é possível para cada um de nós que vem de famílias onde essa cultura, esse hábito não existe, a gente pode começar. E a gente começa um dia de cada vez. E aí o Pai Celestial nos ajuda a criar esse hábito e fazer a oração e ter os benefícios e as bênçãos de orar em família. Yes, President. E essa consistência de fazer isso que você disse é que é o importante. Às vezes a gente talvez esqueça um dia ou outro, mas a consistência faz com que os filhos passem a amar a oração, passem a pensar no que ela realmente significa. Eu lembro muito bem de que no princípio eu tinha um filho lá que nunca queria fazer a oração quando estávamos reunidos em família. E eu me preocupava com aquilo, até o dia em que ele sempre queria fazer a oração. Sempre que a gente ia convidar alguém, ele disse, eu quero fazer. Eu pensei, milagre. Até o dia que eu descobri que era porque as orações dele eram mais curtas do que as dos outros. Né? Mas ele aprendeu. Sure. Well, now, prayer is just one of the basic fundamentals to a happy home. A oração é apenas uma das coisas básicas para se ter um lar feliz. We talk a lot in the church about councils, the council system. Nós falamos muito na igreja sobre os conselhos. We have the stake presidency or a council. Nós temos o conselho da presidência da estaca. When they bring the high council together, that's a council. Quando eles reúnem o sumo conselho, isso é um conselho. A bishopric is a council. O bispado é um conselho. The ward bishopric with the leaders in the ward, that becomes the ward
council. O bispado, com os líderes da ala, se transforma no conselho da ala. And in my judgment, one of the most important council Na minha maneira de ver, o conselho mais importante we have in the church que nós temos na igreja is the family council. é o conselho familiar. What do you think I mean by family council, Brother Você acha que eu Bassett? quero dizer quando eu falo conselho da família? Eu acho que é igual, mas é importante saber que na família, cada pessoa na família, cada membro da família tem uma voz. E eles são participantes. Então, não tem sempre que ser uma coisa formal, mas pode ser uma conversa ao redor da mesa, do jantar. Pode ser durante uma noite familiar. Podemos fazê-lo na noite, na manhã, quando estamos lendo as Escrituras, orando. Mas devemos planejar, falar sobre os desafios que temos, problemas, as coisas felizes que estão acontecendo nas suas vidas. Não importa, mas que todos tenham uma voz. Uma certa ocasião, nós estávamos passando uma certa dificuldade financeira e o nosso filho de 7 anos estava participando da conversa, da nossa necessidade. E então ele falou assim, eu tenho uma sugestão. Por que nós não paramos de comer fora às quintas-feiras? Porque todas as quintas-feiras nós comíamos fora. Então ele só tinha 7 anos, mas ele deu uma sugestão boa. E nós pensamos, que bom, vamos parar de comer fora e nós vamos economizar, se não fizermos mais isso. Então eu achei muito bonitinho, porque ele quis participar de um assunto de família. E ele deu uma boa sugestão. E nós seguimos a sugestão dele. O mais importante é que a família aceitou a sugestão, nós tomamos aquilo como uma missão, um bom conselho, e realmente economizamos dinheiro, presidente Ballard. Well, you know, a council can be just a father with a son or a daughter. Sabe de uma coisa? O conselho pode ser apenas o pai com um filho ou a filha. Or a mother with a son or a daughter. Ou a mãe com um filho ou uma filha. Sometimes that's the most important family council. Algumas vezes, esse é o conselho familiar mais importante. Because in a family, we're trying to help each other. Porque na família nós estamos tentando ajudar uns aos outros. We want everyone to be happy and to understand why we do certain things in our family the way we do. Nós queremos que todos sejam felizes e que compreendam por que nós fazemos algumas coisas na família. Any of you ever had an experience one-on-one that has been something that you could share with the members of the church tonight? Algum de vocês já teve uma experiência dessa de ter um conselho só com um filho e gostariam de compartilhar com os membros da igreja hoje à noite? Eu acho que é muito viável para uma mãe que leva os filhos à escola e busca os filhos da escola conversarem com os filhos enquanto dirige o carro. É uma oportunidade, eles não têm saída, né? Estão ali para conversar e a gente conversa e nós resolvemos muitas coisas. Eu levando as crianças para a escola e buscando. Great. Eu tive uma recente, algumas semanas atrás, conversando com 2 filhos nossos, um de 24 e um de 23 anos de idade. E eu tenho descoberto que fazer pergunta para eles e esperar com que eles respondam e falem é melhor do que estar pregando ou tentando ensinar. A comunicação flui melhor e eles se sentem eles não se sentem ameaçados nesse ambiente. Let me tell you a great example of that. One day, I was sitting in the living room reading the paper. Deixe-me dar um exemplo disso para vocês. Um dia eu estava sentado na sala, lendo um jornal. And our oldest daughter, Holly, she was about 5. E a nossa filha mais velha, Holly, tinha mais ou menos 5 anos. And you know how little 5 years old, they just chatter so fast. Então, você sabe como são as crianças de 5 anos, são sempre muito agitadas. And I was saying, and I was agreeing, but I wasn't paying any attention. Eu estava respondendo, mas não estava realmente prestando atenção. All of a sudden, her little hands reached up and pulled the newspaper down. De repente, aquelas mãozinhas pegaram no jornal e
puxaram para baixo. And she grabbed my face with her little hands, and I got eye to eye. E ela agarrou meu rosto com as mãozinhas e olhou bem nos meus olhos. And she said, "Daddy, you're not listening to me." Ela falou, papai, você não está prestando atenção em mim. I said, "You're right, sweetheart." E eu disse, você está certo. filho." So let's start over again. See that it's listening sometimes that's so very important, and children know. Então, Whether or eles not vão we're começar de listening, novo. don't they? E as crianças sabem quando você não está prestando atenção. Sister Bassett, please. And I think there's a word of caution for parents. Eu acho que nós temos que dar um conselho, um cuidado, que os pais devem tomar um certo cuidado. I think we miss a lot of opportunities to talk to our kids because we're on our cell phones or we're on social media or doing something and busy. Eu acho que nós perdemos muita oportunidade de conversar com nossos filhos porque nós estamos usando o celular ou na mídia social, alguma coisa assim. So our kids need to feel safe when they talk to us, that we're not going to judge them, Não, eles precisam sentir seguros quando conversam conosco, que nós não vamos julgá-los. and that they're important to us. So we need to put down our cell phones and look them in the eye and talk to them and listen to what they have to say. Então é preciso que nós Great. coloquemos o celular de Great lado, counsel. olhemos no rosto deles, nos olhos e prestemos atenção no que eles têm a dizer. President Bassett, let me ask you a question. Deixe-me fazer uma pergunta para você, presidente Bass. Did you hear President Nelson's talk to the worldwide youth broadcast? Ouviu o presidente Nelson falar com os jovens todos do mundo com o devocional mundial, transmissão mundial? What did you think about his fast for 7 days? Saying to the youth, just leave your cell phones alone. O que você acha o que você pensa a respeito do jejum que ele falou para os jovens, jejum de 7 dias para deixar o celular de lado? Foi isso mesmo, que ele pediu o mundo inteiro, os jovens, que todos nós tínhamos um jejum de social media, que não usamos o Facebook, e o WhatsApp, e o Instagram e tudo isso. E estamos assistindo ao programa e no momento recebemos mensagem de alguns de nossos filhos, nossa nora, eu lembro ela, que mandou mensagem que agora eu estou fora, estou saindo agora. E começamos no momento e foi uma boa coisa para nós, nossa família, e de pensar mais e falar mais e não focar todo em nossos smartphones e coisas assim. Foi uma boa experiência. Now, President, Elder, will you tell the membership of the church in all of Brazil how important it is to stay in control of these devices? Então, Elder Soares, você pode agora falar para toda a liderança, todos os membros do Brasil, como é importante controlar esses dispositivos, estar sob controle? Sem dúvida. A tecnologia existe para nos beneficiar, né? Para criar facilidades na nossa vida de comunicação e nos ajudar a resolver as coisas que nós precisamos, mas nós não podemos ficar escravos dela. Nós temos que, sem dúvida nenhuma, usá-la com sabedoria, não transformar isso na nossa vida de forma em que nós estamos escravizados. Às vezes nós vemos jovens sentados um do lado do outro, ao invés de conversar, eles estão trocando mensagens um com o outro. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de comunicação dessa maneira. Eu acredito que conversar face a face, como a irmã acabou de dizer, olhar, prestar atenção, ouvir, nós vamos ser muito mais efetivos na nossa comunicação, vamos expressar nossos sentimentos de uma forma muito mais penetrante e nós vamos ser mais felizes. Precisamos tomar muito cuidado realmente para não eliminar a nossa comunicação coração para coração. Do any of you feel like children could be addicted if they're not careful to Facebook and to Instagram and all these things on social media? What about it, President? Vocês acham que os filhos podem se tornar dependentes do celular, de uma mídia social, se não tomarem cuidado? Penso que sim. E eu acho que as sugestões que foram dadas são ótimas. Eu talvez acrescentaria mais uma. A gente pode sugerir para nós e os filhos a desligarmos as notificações
tantas vezes a gente percebe que alguém está com o celular e o celular está a cada minuto dando algum sinal, blim, blim, e um sinalzinho de que chegou algo. É quase impossível não querer saber o que chegou. Desliga as notificações e 1 ou 2 vezes por dia dá uma olhada naquilo. Good counsel. Have any of you had any experience with either your own family or others, young people, where their self-esteem gets shattered because they're not getting instant, constant communication on Facebook or whatever their technology they happen to be using? Any of you had any experience with that? Já tiveram alguma experiência que talvez um dos filhos, alguém da família, se sentiu a autoestima ir para baixo porque não estava recebendo mensagens do Facebook, não estava envolvido com o Facebook ou qualquer outra dessas mídias sociais? Nós temos o nosso filho, o 4º filho, Michael. Até os 17 anos ele não tinha um celular. E ele, se eu entendi bem a pergunta, ele se sentia fora do mundo porque todos os jovens sabiam das notícias e combinavam para ir comer pizza e ele ficava fora dessa comunicação. Aí nós demos o celular para ele, então ele... Foi essa a pergunta? Foi isso. Foi isso? Mas nós temos 3 filhos mais velhos que eles já ficaram muito com o celular. E os 2 mais novos, nós não demos o celular para eles. Eu acho que foi uma coisa, por um lado, foi uma coisa importante. O nosso filho, o último filho, Andrew, quando uma vez ele fez 12 anos e estava voltando da igreja com o pai, e a Dilson perguntou para ele: filho, eu posso te ajudar agora que você já é um jovem, né? Tem alguma coisa que eu possa ajudar você? E ele virou para o pai e disse assim: pai, não me dê um celular. E nós ficamos surpresos que ele não queria um celular, porque ele viu experiências que não foram boas. E ele não queria ficar dependente da mídia. Então, às vezes nós damos quando nós viajamos para nos comunicarmos com ele. Mas eu acho que não faria falta se um jovem ficasse sem o celular. Existem outras formas de comunicação. E é só a moda, né, do momento, dessa época, dessa geração. Mas no passado ninguém tinha um celular. E vivemos. Thank you. That's good insight. Now, we're not trying to tell anybody that they shouldn't have cell phones and that they shouldn't use social media. President Perella, how important is balance in life? Obrigado. And regardless of your age, how important is balance? Obrigado pelo conselho, foi um bom pensamento. Nós não estamos dizendo que as pessoas não devem ter um celular ou não devem ter uma mídia social, mas, presidente Parrella, qual deve ser o equilíbrio com relação a isso? Eu acho que buscar esse equilíbrio é um exercício e é um processo. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Com a convite do presidente Nelson, ele deu um desafio para fazermos um jejum. Certamente ele não estava nos dizendo para nós não ficarmos sem mídias sociais ou sem o celular. Mas eu entendo que ele estava nos fazendo um convite para começar a mover na direção de alcançar um equilíbrio. E o equilíbrio vem passo a passo. Né? Não significa, olha, eu vou ficar 1 ano sem celular. Mas, para mim, na minha vida, o equilíbrio tem vindo, claro, com muita ajuda de Deus, muita ajuda do Espírito Santo, mas pequenas decisões, né, para buscar esse equilíbrio e talvez deixar de fazer algumas coisas que são boas para fazer coisas que sejam mais excelentes. Very, very good. Muito bom. Now, what tool do we have as parents and youth and children that will help us every time we have a question wanting to know what we should do? Que ferramenta que nós temos, jovens, pais, adultos, que podem nos ajudar quando nós tivermos uma dúvida, uma pergunta?
I'm giving you a test. É um teste para vocês. I'm going to start with you, President. Oh, obrigado. Eu acho que nós temos várias ferramentas. Nós temos as palavras dos profetas, nós temos a oração, a gente pode falar com Deus, nós temos as escrituras que nos dão direção. Good. Presidente Beller, posso Please. mencionar algo? Yes. Você já nos aconselhou sobre o conselho da família. Seria bom ter essa conversa na família e falar, não para dar regras para nossos filhos, para ter uma conversa e perguntar a eles o que vocês acham que devemos fazer para ter melhores conversas na debate na família e não usar nossos celulares tanto. O que acham vocês? Usar nossos ouvidos. Excellent suggestions. Now I'm going to say it a little different. Ótimas sugestões. Agora eu vou dizer algo de maneira diferente. What basic doctrine do we have in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints that if everyone understands, helps them make the right decisions? Que doutrina nós temos, básica, nós temos na igreja de Okay, Jesus Elder, you're on the Cristo, spot here. dos santos últimos dias, que podem nos ajudar a compreender esses princípios. Bom, o presidente Nelson, durante a conferência geral, ele falou do modelo perfeito de receber uma resposta. Ele falou de Joseph Smith. Se alguém tem falta de sabedoria, qual é a fonte de toda a sabedoria, de toda a verdade? É o nosso Pai Celestial. Então nós devemos, de acordo com o que o presidente Nelson nos ensinou, devemos nos retirar num lugar calmo, tranquilo, assim como Joseph Smith fez, colocar os nossos joelhos no chão e com real intenção, com desejo de realmente saber a verdade, nos dirigir ao nosso Pai Celestial, que é o nosso Pai, que nos ama, que nos criou e que vai dar respostas às nossas orações quando temos real intenção. E o presidente Nelson ainda aconselhou que nós deveríamos ouvir, anotar, registrar esses sentimentos e exercitar essa capacidade de ouvir respostas todos os dias, em todos os momentos. Dessa forma, nós vamos aumentar a nossa capacidade de receber revelação para a nossa vida. A doutrina do Evangelho é tão clara nas Escrituras, né? Podemos ouvir a voz de Deus. There it is. It's the basic plan of salvation. É o plano básico de salvação. The Book of Mormon calls it the plan of happiness. O livro de Mormon chama de plano de felicidade. And the reason it's the plan of happiness is if you understand it, A razão por que é o plano de felicidade, porque se você o entender, o compreender, whether a child or an old man like me, seja uma criança ou um homem mais velho como eu, you make decisions differently. você toma decisões de maneira diferente. Why do we make decisions better if we really understand the plan of salvation? Por que nós tomamos decisões de maneira diferente, melhores, quando nós compreendemos o plano de salvação? Which one of us? Go ahead, Brother Eu posso Bassett. começar porque entendemos quem somos em relação ao nosso Pai, que somos filhos de Deus e sabemos que temos um propósito aqui e só estamos aqui por um período curto e vamos ter o privilégio e a oportunidade de voltar para nosso Pai Celestial. E esse é um tempo para aprender a usar esse corpo, para aprender de lembrar quem somos e fazer as coisas que devemos fazer convênios e obedecer mandamentos para voltar a nosso lar. Presidente Bala. Good, please. Eu penso que quando temos a perspectiva correta das coisas, fica muito mais fácil decidir as decisões do momento. Quando a gente entende, então, por que estamos aqui, o propósito da vida, entendemos que testes são necessários para nós e para onde podemos ir e quem somos, como o presidente Bassett falou, fica muito mais fácil tomar as decisões do dia a dia, tendo a perspectiva correta. So who has the basic responsibility for children to understand the plan of salvation? Quem tem a responsabilidade básica para que os filhos compreendam o plano de salvação? Somos nós os pais.
o Senhor nos encarregou dessa responsabilidade de nós ensinarmos nossos filhos e vamos ser cobrados dessa responsabilidade. Então, nós temos que ensinar nossos filhos a respeito da doutrina, a respeito do plano de salvação, ensiná-los a orar, a buscar respostas para as dificuldades, começando com o nosso próprio exemplo, dentro do nosso próprio lar. Os líderes da igreja são maravilhosos, eles têm um recurso maravilhoso para nos ajudar também, mas a responsabilidade é nossa. Well, I thought if I just sent my children to church, the church would take care of them. Eu achava que se eu só trouxesse meus filhos para a igreja ia tomar conta deles. Me perdoa, presidente Ballard, mas isso não está certo. So, we're talking to all of you, dear members of the church here and all of Brazil. You see, the home, what we're trying to say to you tonight is the home is the center of learning eternal things, and things that matter most. Estamos falando a todos vocês, membros da igreja em todo o Brasil, que o lar é o centro de conhecimento e de aprendizado. Sister Suarez, please. Eu gosto muito da escritura no livro de Mórmon que fala: e falamos de Cristo e pregamos a Cristo para que nossos filhos saibam onde encontrar o perdão dos seus pecados. Eu acho essa escritura essencial para cada família. Acho que nós deveríamos fazer um quadro na nossa casa, porque dessa forma é que nossos filhos podem criar fé e esperança para ir buscar o perdão ou buscar o Senhor em todos os momentos, né? Não só nos momentos que cometem coisas erradas, mas em todos os momentos. Good. Perfect. Good. Great. Também, presidente, eu acho que devemos lembrar que temos muitos rapazes e moças na igreja aqui no Brasil que não têm pais na igreja. Então, o que podemos fazer como famílias? Very important. Podemos convidar eles a participar conosco. Eles também, esses jovens devem participar sendo ministradores na igreja, servindo e conhecendo as outras lares e as famílias na igreja. Nunca queremos esquecer as pessoas que não têm uma família na igreja. Absolutamente. Very, very good insight, because you know a very large percentage of the church are single, and I sometimes get asked the question, well, because I'm single, it's more difficult. But I like to always remind everyone that no one is ever alone. É muito importante lembrar isso. Uma grande porcentagem dos membros da igreja são sozinhos. E é preciso lembrar que, na verdade, ninguém está realmente sozinho. Because we all have Heavenly Father. Porque nós todos temos o Pai Celestial. We're all His children. E somos todos filhos dele. And we can have that connection even though we're alone, even though we're single. Nós podemos ter essa ligação com ele mesmo estando sozinhos ou mesmo sendo solteiros. Mr. Bassett, you look to me like you're going to straighten us all out on this one. Está olhando para mim como se você tem alguma coisa a dizer a respeito disso. I'm okay. Eu cresci num lar onde meus pais, eles são maravilhosos. Eles foram e são maravilhosos para mim, mas eles não tinham o evangelho de Jesus Cristo. Mas eu tinha amigos, eu tinha vizinhos que cuidaram de mim. Me levavam à igreja, me buscavam para as atividades. Então eu nunca me senti desamparada. Eu tinha que fazer a minha parte, é lógico, né? Mas eu sempre tinha um bispo, presidente das moças da primária, professor de seminário, que sempre ia me buscar. Então eu tinha pessoas que cuidavam de mim também. Eu nunca me senti só. Presidente Bassett. That's great. Presidente Bassett, posso fazer Please. um comentário? Bom. Presidente Ballard. Promovi você. Obrigado. Presidente Ballard. Você está me fazendo pensar com as perguntas que você está fazendo hoje. Você começou com o amor no lar, você foi para a oração, a importância disso, você foi para a importância dos conselhos da família, como tirar distrações do lar e como a importância da perspectiva do plano de salvação, isso é tudo importante. E que os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos todas essas coisas. E pensando nisso que foi dito, que tem muitos que nesse momento são ainda sozinhos, muitos desses ainda vão formar uma família.
eles todos podem tomar a decisão de praticar isso que você está nos ensinando aqui quando eles tiverem sua própria família também. Sim. Mhm. Você tem uma boa memória que lembra todas as coisas. Só não consigo lembrar o nome do presidente Bala. Well, now, seminary was mentioned, and the institute is mentioned, O seminário foi mencionado, o instituto também foi mencionado. and that's a place for our young people to find other young people that have the same standards and have the same interest in those things that are eternal. E esse, So é we o want to lugar, encourage that, don't we? e esse é o lugar onde nossos jovens encontram pessoas que têm o mesmo padrão, que têm a mesma maneira de viver. E nós devemos incentivá-los a isso. Eu tenho um grande testemunho sobre o seminário. O seminário ajudou todos os meus filhos até agora a ganhar um testemunho sobre a igreja, sobre as escrituras, um amor pelas escrituras, um amor pela igreja, pela juventude da igreja, por estar juntos com os jovens. Eu tenho um filho que casou com a professora do seminário dele. E assim, todos eles tinham muita alegria em ir ao seminário. E era uma coisa que nós, como pais, nós tínhamos prazer sempre em fazer. Nós levávamos nossos filhos para o seminário de manhã. E meu marido sempre, nossos filhos até hoje recordam como era gostoso quando o pai deles levava eles de manhã escutando Mozart. Tinha uma música que eles botavam no carro, muito forte no carro, Mozart, todo dia de manhã indo para o seminário. São as alegrias, as recordações, e eles nunca mais esquecem. E aquilo fica. E ficou o testemunho também das aulas do seminário. So there's so many wonderful things available for us to help each other here in Brazil and everywhere else in the world where the church is. Há tantas coisas maravilhosas, nós podemos ajudar uns aos outros aqui no Brasil e no mundo todo. We really have a great blessing to walk in the light, don't we? Nós somos muito abençoados por podermos caminhar na luz, não é verdade? In a lot of ways, the world is getting a little darker, I think. De várias maneiras, o mundo está ficando cada vez mais escuro. You know, morals are not what Heavenly Father had in mind. A moral não está da maneira como o Pai Celestial tinha em mente. And a lot of other things in society or in culture are not what they ought to be. E várias outras coisas na cultura, na sociedade, não são como deveriam ser. So then the gospel becomes true and reliable light, doesn't it? Então o Evangelho se torna uma luz confiável e verdadeira. So how precious then is the gospel? Então o Evangelho é muito precioso. O Evangelho é tudo na nossa vida. Eu estava pensando no que o senhor estava dizendo em relação aos nossos filhos. Os nossos filhos, quando frequentam o seminário, eles aprendem a doutrina, eles ganham testemunho, eles desenvolvem fé, desenvolvem confiança no plano de salvação, e eles podem ser uma luz para as outras pessoas. Eu me recordo de ocasiões em que jovens convidam outros jovens não membros da igreja para participar do seminário, e eles acabam conhecendo o Evangelho através das classes do seminário e se tornaram membros da igreja, ainda que os pais não vieram para a igreja. Mas eles encontraram uma luz especial no Evangelho. Então, os jovens também podem ser um grande recurso para convidar os outros para ganhar essa mesma visão, essa mesma luz e desenvolver na vida deles o testemunho desse Evangelho tão maravilhoso. Well, now, these are all good counsel. This has been a good visit, hasn't it? Esses são conselhos muito bons, tem sido uma At conversa least muito we've boa. had fun. I don't know whether the members of the church Nós nos divertimos, out in não sei Brazil qual are são. having fun, but we hope you're having fun with us. Esperamos que vocês estejam divertindo também conosco. And I'd like to suggest something now. E eu gostaria então de sugerir algo agora.
I'm going to ask each one of you to just share something that you think is very important and been special in your life that the gospel of Jesus Christ has given to you. Eu vou pedir a cada um de vocês que compartilhe rapidamente algo na sua vida que foi muito importante com relação ao Evangelho. And while you're thinking about that, Enquanto vocês pensam nisso, let me just say to all of you dear saints in Brazil deixe-me dizer algo a todos vocês santos do Brasil. that I'm the grandson, not the great grandson, but the grandson of Melvin J. Ballard. Eu sou o neto de Melvin J. Ballard. My grandfather was a member of the Quorum of the 12 Apostles Meu avô for foi, 20 years. meu avô foi membro do Quórum dos 12 Apóstolos por 20 anos. And as a member of the Quorum of the 12 Apostles, E como membro do Quórum dos 12 Apóstolos, he was sent by President Heber J. Grant to South America ele foi enviado pelo presidente Heber J. Grant para a América do Sul in 1925 em 1925, with the responsibility to bless the lands of South America com a responsabilidade de abençoar a terra da América do Sul and to begin missionary work. e começar o trabalho missionário. There were no members of the church that were native. Não havia membros da igreja que eram nativos daqui. They went to Argentina Ele foi à Argentina because there was a little handful of converts from Germany there. e havia um pequeno grupo de conversos alemães lá. And he was there for 10 months, E ele ficou lá durante 10 meses, handing out handing out papers, inviting people to come to meetings. e distribuindo panfletos e convidando as pessoas para virem às reuniões. They saw very little success. E tiveram muito pouco sucesso. But on his way home, Mas quando ele estava voltando para casa, he attended a sacrament meeting ele participou de uma reunião sacramental in Buenos Aires. em Buenos Aires, And a young missionary had the sense to write down, and he captured what my grandfather said. e missionário tomou o tempo para escrever o que meu avô tinha falado. That missionary was Vernon Sharp, Esse missionário era Vernon Sharp, to whom we owe a lot. a quem nós devemos muito. And here's what grandfather said in that sacrament meeting. E isso foi o que meu avô disse naquela reunião sacramental. He said the work in South America Ele disse: o trabalho na América do Sul is as small as it will ever be. é muito pequeno agora. It is not like a sunflower Não é como um girassol that will rise up and die quickly, que vai nascer e morrer muito rapidamente, but it's like an acorn mas é como uma pequena castanha that will grow into a mighty oak. que vai se transformar num carvalho bem grande. And there'll be many stakes Haverá muitas estacas and great growth e grande crescimento that'll come to the church que acontecerá à igreja in South America. aqui na América do Sul. Now, he didn't see Ele não viu any that I know of Latin baptisms. Ele não viu, até onde eu sei, ele não viu nenhum batismo daqui na América Latina. And here I am tonight E aqui estou eu, esta noite, as a grandson, como neto, talking to I don't know how many wonderful Latter-day Saints that live in Brazil. aqui falando a não sei quantos membros santos dos últimos dias, fiéis, que moram no Brasil. But in Brazil alone, it's what, 1.5 million. 1.5 million members of the church. Mas só no Brasil nós temos 1,5 milhão de membros. So today, those who speak Portuguese Hoje, as pessoas que falam português and those who speak Spanish e os que falam espanhol, are a larger portion of the membership of the church são uma parte maior dos membros da igreja than those who speak English. do que aqueles que falam inglês. Can you sense what an important thing this is tonight for me? Então conseguem perceber como isso é importante para mim esta noite? To be able to talk to maybe 100 or 200,000 members of the church that are listening in to this home evening with the
presidency of the area. De poder falar com 100 mil, talvez 200 mil membros da igreja, com essa a presidência diária. And the newest member of the Quorum of the 12 Apostles. E o membro mais novo do Quórum dos 12 Apóstolos. Now, Brother Perella, teach us, and when we get to you, Sister Bassett, then we're going to tell everybody good night. We're not going to keep them longer than 1 hour, and this will be a wonderful hour, I hope. So, Todos, you start, please. então, por favor, todos vão nos ensinar um a um, e quando chegar na irmã Bassett, nós vamos dizer boa noite para todo mundo, porque nós não queremos segurar as pessoas por mais de 1 hora. Eu acho que é difícil dizer uma coisa só que o Evangelho tem trazido na minha vida. Mas, pessoalmente, eu posso dizer que entender o relacionamento que eu preciso ter com Deus e que eu posso ter com Ele tem afetado a minha vida desde quando eu era uma criança, um adolescente, e afeta a minha vida hoje, diariamente a minha vida. Saber que Deus é meu Pai, é nosso Pai, e que Ele está pronto para nos ajudar e nos ouvir. Para mim, essa é uma bênção. Thank you. Sister Perella. Para mim é muito importante, me dá muita segurança saber que eu vou viver com a minha família para sempre. Não acaba aqui nessa terra, continua nas eternidades. E que eu não preciso ser perfeita aqui. A perfeição não vai... nós não vamos ser perfeitos aqui na terra. E eu posso ficar tranquila com isso, porque isso é normal. Né? Ninguém é perfeito aqui. Aprender que o Salvador Jesus Cristo expiou pelos meus pecados e que eu posso me arrepender e ser uma pessoa melhor a cada dia. Ensinar isso para minha família. Thank you very much, Sister Adjicari. Eu acho que o que a igreja me ensinou mais, o que eu acho que mais me acalenta, que me dá paz, é que eu consegui criar e consigo criar minha família de uma maneira muito agradável aos olhos de Deus, nesse mundo tão conturbado que temos hoje. Eu amo poder ensinar meus filhos sobre Deus, sobre como Deus quer que eles se portem no mundo de hoje e ver que eles caminham no caminho certo. Essa é a minha maior alegria, é saber que o que eu estou ensinando está entrando na cabecinha deles e que eu posso ver meus netinhos agora também sendo ensinados isso. Isso me traz uma alegria tão grande porque eu estou selada ao meu marido e aos meus filhos e um dia aí também, como a Sister Perella falou, a gente tem essa esperança também de um dia ser uma família eterna. Thank you. Thank you. Presidente. Presidente Ballard, muitos me perguntam por que eu sorrio tanto. Eu sorrio tanto porque eu aprendi que Jesus Cristo pagou pelos meus pecados e eu posso ser perdoado deles se eu verdadeiramente me arrepender. E que se eu continuar obedecendo aos mandamentos de Deus, eu estarei seguro. Como é bom. A gente não dá para parar de sorrir. Oh, thank you so much, Sister Bassett. Para mim, as escrituras evidenciam que Deus, nosso Pai Celestial, fala com o homem. E para mim, em tempos de desafios, de dor, quando eu tenho dúvidas, eu orar e pedir a meu Pai Celestial e eles enviar respostas para mim no meio das escrituras. Então, essas palavras, as palavras de minhas amigas, meus pais, estão aqui. E me dá sentimentos de amor, grande amor, que meu pai tem para mim. So much, President. Presidente Ballard, o que mudou minha vida, em verdade, foi o privilégio de servir uma missão de tempo integral. E eu imploro aos jovens que eles sejam dignos e eles preparem para servir uma missão de tempo integral. Todos os rapazes e as moças que têm desejo
Porque essa experiência, esse privilégio de sacrificar mudou minha vida. Thank you so much. Quando eu tinha 18 anos, uma amiga disse para mim: Rosana, você ouviu o que o profeta falou? Que ele disse que se nós lermos as Escrituras todos os dias, o Senhor vai responder as suas orações. É lógico que eu já tinha ouvido aquilo várias vezes, mas naquele dia, quando ela falou isso, me tocou de forma diferente. Então eu prometi para mim mesmo que eu jamais iria deixar de ler as Escrituras, porque eles seriam, as Escrituras são o meu livro de respostas. E é exatamente assim que é para mim, e por isso que mudou tudo o que eu poderia desejar, né? Mudou a minha vida. Thank you so much, Elder. Bom, eu aprendi que o Evangelho é um Evangelho de esperança e que há esperança para todas as pessoas. Para as pessoas que se arrependerem, podem mudar a vida deles e que nós só precisamos fazer a nossa parte. Nós não vamos ser salvos nos nossos erros, nós temos que nos arrepender, mas se o Senhor reconhecer que nós estamos fazendo o melhor de nós, Deus, pela graça dele, pela graça do Salvador Jesus Cristo, Ele vai dar aquilo que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos. E nós vamos ser merecedores da vida eterna. Então, o segredo que me leva adiante e que ajuda eu manter minha fé junto com a minha família é que, embora não seja perfeito, mas há esperança. Esperança no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, sacrifício que Ele fez por amor a Deus e por amor a nós. E que Ele vai nos dar aquilo que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos, depois de tudo que a gente fizer da nossa parte. Well, those are wonderful summaries of what we've tried to do with this little message tonight to the wonderful brothers and sisters, sons and daughters of God, our eternal Father, and our brothers and sisters. We love you. We just wanted to get together, and I wanted you to see your area presidency with 2 members of the Quorum of the 12. Irmãos e irmãs, esse é um ótimo resumo do que nós tentamos passar para vocês hoje, e nós queremos que vocês possam ver aqui a presidência da área e os membros do Quórum dos 12. We're so proud of you. Nós temos muito orgulho de vocês. And in São Paulo, we met with 700 missionaries. Em São Paulo, nós nos reunimos com 700 missionários. And how many were there today? Quantos nós tivemos hoje? Uns 200, 250. 250 more. Almost 1,000 full-time missionaries we've met in 2 days. Aqui mais ou menos 200 missionários, então quase 1.000 missionários nós encontramos em 2 dias. Undoubtedly, some of them would be your sons and daughters that are listening tonight. E com certeza alguns deles são seus filhos ou filhas de vocês que estão nos ouvindo hoje à noite. I want to tell you they look wonderful. Quero que vocês saibam que eles são maravilhosos. And they're having a great experience. Eles estão tendo uma experiência maravilhosa. And we thank you for preparing your sons and daughters to serve as full-time missionaries. Nós agradecemos a vocês por prepararem seus filhos e filhas para servirem como missionários de tempo integral. Now we ask our Heavenly Father to bless you, dear brothers and sisters here in Brazil. Nós pedimos ao Pai Celestial que abençoe vocês, queridos membros da igreja aqui no Brasil. We love you and pray that Heavenly Father will grant you the righteous desires of your hearts. Nós amamos vocês e oramos para que o Pai Celestial conceda a vocês os desejos sinceros de seu coração. The gospel will bring you peace. E o Evangelho vai trazer paz a vocês. And you'll find joy and happiness in your lives. E vão encontrar alegria e felicidade em sua vida. All centered in the life and ministry and the blessing of the Lord Jesus Christ. Tudo centralizado na vida, no ministério e nas bênçãos do Senhor Jesus Cristo. To all who have ever lived or will live on the earth. A todos que já viveram ou viverão aqui na terra. I leave you my testimony in closing. Para encerrar, eu deixo o meu testemunho com vocês. That Joseph Smith is God's prophet of this dispensation of time. Que Joseph Smith é o profeta de Deus nesta dispensação.
And the fullness of the gospel, like it was in the times of Christ, E a plenitude do Evangelho é hoje como era na época de Cristo. has been restored to the earth Foi restaurada na terra with priesthood and authority to act in the name of God, com sacerdócio e autoridade para agirmos em nome de Deus. all under the hands of the Savior of the world. Tudo sob as mãos do Salvador do mundo. Now may the Lord be with you and bless you always. Que o Senhor esteja com vocês e sempre os abençoe. And Elder, we leave our apostolic blessing on your dear brothers and sisters of Brazil. E nós deixamos uma bênção Is that all right? apostólica Muito obrigado. sobre os seus Nós queridos amamos membros o do Senhor. Brasil. We love you and thank you very much for being with us tonight, and happy sailing the rest of your lives as you stay close to the gospel. In the name of Jesus Christ, amen. Muito obrigado por estarem conosco essa noite. Sejam felizes em sua vida ao viverem o Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Well, we almost made it an hour. Now,